Olá, chegamos aqui com um vídeo sobre a catequese católica, uma série de vídeos que a gente tinha começado há um tempo atrás, e agora nós vamos retomar, mas retomar para valer. Toda terça-feira eu quero postar um vídeo aqui falando sobre a fé católica, levando a você um vídeo que vai te ajudar a se aprofundar na fé católica. Nós teremos como guia sempre o Catecismo da Igreja Católica, olha que beleza que tá o meu, tudo arrebentado, e também aqui aí o CAT, esses dois materiais aqui valiosos para nos conduzir aqui dentro dessa série de reflexão. Nós temos aqui uma playlist, eu vou deixar o link da playlist no primeiro comentário deste vídeo aqui, ou na descrição. Nós temos uma playlist que já dá um caminho para nós dentro dessa catequese católica. Esse caminho começa lá com Deus Pai, com a criação do mundo, Jesus e a salvação do mundo, depois a gente viu o Espírito Santo e o início da igreja, e agora a gente vai continuar seguindo aqui o caminho que o catecismo nos aponta. E o catecismo nos aponta como responder a Deus. Nós vimos Deus, a criação do mundo, Jesus, o Espírito Santo. Agora nós somos chamados a dar uma resposta a isso tudo. E como nós respondemos? Essa resposta vem através da fé. É através de um ato de fé que nós respondemos ao amor de Deus. E esse ato de fé, ele é sempre algo consciente, que vem da minha vontade e é iluminado pela graça de Deus. Eu quero crer. E uma vez que eu quero crer, Deus vem com sua graça, com o Espírito Santo e infunde a fé no meu coração. E através da fé, que é essa graça do Espírito Santo, que vem pelo sim da minha vontade, eu consigo amar a Deus de volta, eu consigo dar uma resposta a Deus. Então, por isso, nós precisamos entender o seguinte: por que Deus nos pede a fé? Deus nos pede a fé porque é a única maneira que nós podemos amar a Deus de volta. Se Deus, por exemplo, acabasse com essa história de fé e se mostrasse de uma vez por todas, se revelasse como Ele é de uma vez por todas, nós não teríamos como amar a Deus, porque acabaria a nossa liberdade. Uma vez que a gente viu a Deus, essa realidade que é muito maior do que nós imaginamos, uma vez que a gente visse Deus, nós não seríamos mais livres, nós ficaríamos presos à majestade de Deus, presos à majestade gloriosa de Deus, e a gente não conseguiria olhar para o outro lado. Então, por isso, Deus se esconde e pede a fé, para que eu, vendo a fé, é uma realidade que acontece meio no claro escuro, onde Deus se mostra aos poucos para mim, e eu sou chamado a crer nele através dessa visão parcial aqui, através da fé, eu dou uma resposta de amor a esse Deus. Se eu visse Deus claramente, não seria uma resposta de amor. Por quê? Para se dar uma resposta de amor, eu preciso estar livre. E se eu visse a majestade gloriosa de Deus, eu perderia a minha liberdade. Então, por isso Deus nos pede a fé, para que através da fé nós o amemos de volta. Nós possamos conscientemente dar uma resposta ao amor de Deus. Por isso Deus nos pede a fé. E Deus, Ele nos chama em várias situações da nossa vida. Deus, Ele vai dando como que sinais concretos para nós da sua existência. E a gente é chamado a olhar para esses sinais, através desses sinais, despertar a nossa consciência de fé. Como, por exemplo, Deus se manifesta no encontro humano. Quando a gente, vou dar um exemplo aqui bem concreto. Quando você faz o bem para alguém, quando você ajuda uma pessoa, o teu coração brota uma alegria. Você se enche de alegria por ter ajudado o outro que precisava. Uma vez, eu estava numa cidade vizinha aqui, uma cidade bem maior do que a minha, e a gente estava andando assim, e tinha um homem pedindo esmola na calçada, e a gente não tinha dinheiro, mas ali estava chupando um sorvete, falou: não, você quer meu sorvete? Eu vou te dar meu sorvete. E aí o cara começou a chorar, porque falou assim, há tempos que ele não ganhava um sorvete. E aquilo, em vez de fazer bem para o cara, fez bem para nós. Nós sentimos uma alegria de poder causar um momento de felicidade ali naquela pessoa de rua. Aí eu peguei, abracei ele. Esse encontro que enche o nosso coração de alegria, esse encontro já é um sinal de Deus. Então, no encontro humano, eu posso ver que nós somos criados, somos filhos do mesmo Pai. E nesse amor, nesse amar o meu próximo, eu posso enxergar um reflexo do que é o amor a Deus. Há também outras realidades que podem nos despertar para essa realidade da fé. Por exemplo, a experiência de contemplar a natureza. Santo Agostinho até tem um texto dele que fala assim: interroga a beleza da natureza, interroga as árvores, interroga o sol,
o ar e pergunta: quem vos fez? Quem vos criou? Diante da natureza, da ordem contida na natureza, nós chegamos a ter uma experiência com Deus. Não há como você contemplar uma paisagem bem bonita e não fazer, de certa maneira, uma experiência de Deus, porque foi Deus que tudo criou. Santo Agostinho diz que se existe o belo, algo mais belo foi quem o criou, porque tinha a beleza para doar. Se a natureza é bela, ela foi criada por algo que a transcende em beleza, que é beleza pura. Este algo é Deus. Então, muitas pessoas têm essa facilidade de contemplar a natureza e conseguir enxergar ali Deus, enxergar rastros do Criador. Então você vai vendo que essa facilidade elas vão nos despertando para a existência de Deus, despertando a nossa consciência para a existência de Deus. Como, por exemplo, outra realidade também bem concreta, a voz da consciência. A pessoa ela pode ser ateia, ela pode não crer em Deus, mas quando ela faz um mal para alguém, ou quando ela é desonesta, algo a incomoda. A pessoa se sente incomodada, ela não consegue ter paz. Muitas pessoas que cometeram um crime e ficaria tudo bem se elas ficassem quietas, acabam às vezes se entregando. Por quê? Porque ela não consegue ter mais paz. É a voz da consciência que não deixa a pessoa sossegada, que não deixa a pessoa colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque existe uma voz, existe um senso de bondade implícito em cada um de nós, e esse senso só pode ter sido colocado por Deus. Como, por exemplo, se a gente vai pegar lá, as pessoas falam assim: existe muito ateu bom, existe muito ateu honesto. É claro, Deus colocou neles um senso de bem, e se eles tivessem uma capacidade de abstração, ele viria facilmente que esse senso de bondade que existe dentro de cada um só pode ter sido colocado por Deus. É lógico, existe aí grandes criminosos, pessoas que cometem grandes crimes, mas você pode ter certeza, essas pessoas, quando cometeu o primeiro crime, quando deu entrada na vida do crime, aquela voz da consciência pesou. E há relatos de pessoas que foram matadores de aluguel e tudo mais, que têm sonho com as vítimas que ele fez. Porque existe uma voz da consciência. Nós somos marcados pelo bem. Nós somos criados por Deus, que é o bem em ato. Nós somos criados por Deus, que é o bem em definição. E Ele colocou em nós uma voz interior que nos puxa para Ele. Deus é quem sopra no nosso ouvido, faz o bem, despreza o mal, faz o bem, despreza o mal. E ter a capacidade de escutar essa voz nos aproxima de Deus. Só que tem gente que ouve a voz e não acredita que é de Deus, mas não tem lógica. Essa voz da consciência, ela nos aponta Deus, a criação do mundo. Deus é bom. Então, por isso, existe uma voz que nos convida a fazer o bem sempre. Como, por exemplo, uma vez eu estava fazendo academia e o personal que estava ali comigo, ele era cético, assim, não tinha muita fé, mas dizia que sentia uma saudade da Eucaristia muito grande, daquele pãozinho que comia na missa, ele sentia uma paz muito grande quando comungava. É a voz da consciência. Deus nos fala na nossa consciência. E nós precisamos ter silêncio, nós precisamos fazer silêncio interior para escutar essa voz. Então, Deus nos chama de várias maneiras. Nós precisamos estar atento à voz de Deus, estar atento a esses convites de Deus. Como, por exemplo, quantas pessoas se converteram diante da pregação? Diante de uma pregação baseada no Evangelho, nas Sagradas Escrituras. Santo Agostinho, que eu já citei aqui, ele se converteu a partir da pregação de Santo Ambrósio, e vários ateus, diante de um pregador que estava ali pregando a palavra de Deus, se converteu. E esses são alguns sinais que nos mostram a existência de Deus, e esses sinais nos chamam à fé. Esses sinais querem provocar em nós a fé, de modo que a fé não é antirracional. Você pode chegar à fé pela razão. Você vai conhecer a Deus, se aprofundar em Deus somente pela fé. Mas você pode racionalmente aqui, nessas realidades que eu coloquei, você pode racionalmente fazer uma experiência com Deus, despertar a voz da sua consciência e começar a querer ter fé. A partir daí você fala, não, agora eu quero crer. Você pode olhar essa beleza do encontro humano, essa alegria que te desperta quando você faz o bem a um irmão, a uma pessoa que é ali um necessitado. Essa realidade de contemplar a natureza, ela pode despertar em você e falar, opa, existe Deus.
E aí, a partir desse despertar, você pede, eu quero a fé. E a fé acontece em você. E você passa a crer verdadeiramente em Deus. A partir das realidades concretas. Então você observa que, a partir da razão, você pode chegar à fé. Racionalmente, sem fazer às vezes uma experiência com Deus, contemplando a natureza. Mas peraí, isso aqui só pode ter sido criado por alguém que é maior, que transcende tudo isso. Isso aqui só pode ter sido criado por alguém que é perfeito. E aí, pronto, você chega à fé. É uma realidade concreta. A fé não é irracional. A fé é algo racional. Ela nasce pela razão e é iluminada pela graça de Deus, que ilumina o coração e nos torna capazes de crer. Aí, nessa caminhada da fé, nós vamos caminhando, nós vamos crescendo na intimidade com Deus e assim cada vez mais nós vamos nos aprofundando em Deus. Mas começa, muitas vezes, por um ato da razão. Então, vamos responder a Deus e a resposta se dá pela fé. Se você crê, peça a fé. Outra coisa interessante, a fé é uma realidade, quando você pede a Deus a graça da fé, essa é uma oração infalível. Ou você para de rezar, ou Deus vai converter o seu coração e vai te encher de fé. Se você rezar todo dia, eu creio, mas aumenta a minha fé, de coração sincero, você vai ter fé. Porque a fé é uma graça que Deus nos dá. Precisa de um sim, mas é uma graça que Deus nos dá. Se uma prostituta começar a rezar todo dia, Senhor, eu creio, mas dá-me fé, aumenta a minha fé, de duas uma, ou ela vai se converter, ou ela vai deixar de pedir, porque a fé Deus vai dar. A fé parte da consciência, mas é iluminada pela graça de Deus. Essa é uma verdade que está aqui, essa é uma verdade da nossa fé católica. E a fé não é irracional. Eu repito isso porque muitas pessoas criam uma cisão entre fé e razão, e não existe essa cisão, fé e razão. As duas caminham junto. São Tomás de Aquino, para encerrar esse nosso vídeo aqui, São Tomás de Aquino disse o seguinte: eu não gostaria de crer se não pudesse perceber que é sensato crer. Então é sensato, é racional. A nossa fé não é irracional. A nossa fé não é um ato que foge da nossa razão. Fé e razão caminham juntos. Nós podemos descobrir Deus pela razão, iluminado pela graça que vem pela fé, nós chegamos a um conhecimento de Deus e nós podemos começar a dar a nossa resposta a Deus. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe, divulgue. Desculpe os cachorros latindo aí, que aqui é assim mesmo. É aqui, você está no meu quintal aqui, certo? Cachorro do vizinho, desculpe tudo isso. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Terça-feira que vem, 18 horas, mais um vídeo da Catequese Católica. Nós vamos continuar falando sobre a realidade da fé. Compartilhe esse vídeo para seus amigos aí, para que a gente cresça na fé católica. Um abraço. Até semana que vem, se Deus quiser.